Já preparou sua pipoca, galera? Nem eu. É um chiclete, mas é escroto, né, mascar chiclete. Vou te falar isso. Galera, sejam bem-vindos! Chegou mais essa hora, hein? Fantástica. Que horas são? Não importa. Pode ser qualquer horário, não é mesmo? Você vai ter assistindo esse programa aqui, pode estar na Tanzânia, não é mesmo? Nos Zaire, no Uzbequistão, tanto faz, não é mesmo? Certo? Chegou a hora da gente, não é mesmo? Rever mais um grande clássico, não é mesmo? De uma época perdida, tanto na vida quanto no cinema, não é mesmo? Basicamente, certo? Aquele tempo, né, maravilhoso, esquecido, onde os maiores clássicos foram forjados, né? Com muito politicamente incorreto, muitas drogas, né mesmo? E muitas atuações questionáveis, né? Certo? E isso não poderia ser diferente. Vem comigo até 1980 e alguma coisa. 6, talvez, que a gente vai ver aí. Talvez, né mesmo, o maior astro de todos os tempos, que estrelou as maiores franquias de todos os tempos, né mesmo? Predador, Exterminador do Futuro, Conan. Porra, só esses 3, né? O cara já pode morrer tranquilo, mas tem até mais. Batman, Vingador do Futuro. Aí deixando também, vamos relembrar as melhores frases, não é mesmo? Who killed the dinosaurs? The Ice Age. Get to the chopper. Hasta la vista, baby. Pior que às vezes eu consigo, é porque eu tô meio resfriado, ó. Isso é até parecido, né? Schwarzenegger tem várias entonações parecidas, né? I'll be back. Get down. Get down. Now. Come with me if you want to live. E é a última que eu vou falar, hein, galera? The name is Freeze. Learn it well, for it will be the sound of your doom. Essa, quem é que sabe? Essa frase? Batman, não é mesmo? I hate when people talk during the movie. E esse filme, galera, recria a fantasia de qualquer homem hétero, não é mesmo? Da faixa dos 20 aos 40 anos de idade, não é mesmo? Que é invadir sozinho um país de terceiro mundo, não é mesmo? E matar sozinho o ditador sanguinário do lugar, não é mesmo? E resgatar ainda de sobra sua filha que foi sequestrada por ele. Um filme que deixou, não é mesmo, todos os jovens, certo, de uma geração acordados até tarde pra ver o Domingo Maior ou Tela Quente, pelo menos até a parte que o Schwarzenegger corta o braço de um desgraçado fora, não é mesmo? Pelo menos deixa eu ver essa parte boa, que é a do braço. Um filme que engloba tudo, não é mesmo? Que fez todo mundo se apaixonar por cinema e ainda dava aquela sensação boa, catártica, não é mesmo? De você sair do cinema ou acabar de ver o filme e simplesmente se sentir como se você pudesse matar todos os bandidos do seu bairro. Vem, você pedia. Tomara que alguém venha me assaltar agora, que eu vou cortar o braço dele fora, não é mesmo? E deu origem também, talvez, à expressão, não é mesmo? Mexe com quem tá quieto, pra você ver o que acontece, né? Bem-vindos ao filme que fez todo mundo acreditar no sonho americano, não é mesmo? E todos os atores sérios perceberem que bastava tomar um monte de bomba, não é mesmo? E ficar super forte e abandonar o Wolf Maia, que você podia dar certo em Hollywood também. E também levantou a pergunta, porque se os Estados Unidos faz soldados tão fodas assim, por que existe qualquer conflito no mundo, não é mesmo? Porque meia dúzia desses caras resolvem qualquer guerra, em qualquer lugar do universo. Comando para Matar, galera, o melhor filme de todos os tempos, hein? Olha, o filme começa já... Esse cara sempre vai pra isso, né? O filme começa... Não, o filme... Um dia eu vou fazer um que é o filme termina, galera. Eu vou começar contando invertido. O filme termina com créditos, e aí várias pessoas trabalham nele, um surpreendente número de pessoas. Mas o filme começa, né, mesmo com o Mac, certo, do Predador, aquele cara que faz a barba, certo, na selva, matando, né, vestido de lixeiro, matando algum vagabundo em algum subúrbio americano, né, USA. E aí depois o dublador do Bruce Willis tenta vender, certo, um carro pro Mac numa concessionária depois dele assassinado esse cara, e aí ele não paga pelo carro e sai da loja matando o vendedor por algum motivo, dando zero foda-se. E aí logo a gente é apresentado na Schwarza, que é um cara chamado John Matrix, vivendo uma vida pacata, certo, que é o Schwarza, cansado, né mesmo, de receber ordem e matar gente por um governo fascista americano. O filme começa e o diretor dá 1000 closes nos músculos suados, né mesmo, do Schwarza. Ele é um gigante, ele tá carregando uma árvore, certo? No braço dele, como se fosse nada por uma floresta, não é mesmo? Pra incentivar justamente a juventude a malhar, não é mesmo? A se exercitar. E não um fetiche sexual bizarro do diretor. E dá pra ver que o tronco é de verdade no filme, galera, porque a gente vê que ele até põe um paninho no ombro, certo? Pra suavizar um pouco o peso de ter que carregar a parada. Então, o tronco é real, galera. Tenho certeza. E a gente também ouve pela primeira vez a música, né? Que vai tocar durante o filme inteiro. Mas é legal.
E galera, essa música vai ficar séculos na sua cabeça depois, cara, tenho certeza. E aí eu tive que cantar, né mesmo, galera, essa música aqui pra vocês, um pedacinho, por causa, vocês sabem, né, do STF, a gente tem que reproduzir vocalmente as músicas hoje em dia. E aí depois ele corta a lenha, né mesmo, e logo depois disso, a filha idiota dele, né mesmo, uma super feminista, jovem, mini Giovanna Fagundes, né mesmo, que parece a filha dele, tenta dar um susto nele, né, ignorando totalmente o fato de que ele é treinado pra matar e tava cortando árvore com um machado na mão, não é mesmo? Esse susto poderia ter custado a vida dela. Os dois vivem essa relação meio psicopata, doente, não é mesmo? De pai e filha isolados, certo? Nessa casa, no meio do nada, no campo, né? Super felizes, sempre o dia inteiro brincando um com o outro, tomando sorvete do jeito mais meio falso do mundo, não é mesmo? E a filha tentando ser femme e humorista, né mesmo, ao mesmo tempo, tenta ser engraçada botando sorvete no nariz do pai, né? E o Schwarz dá a risada mais falsa do mundo, disfarçando a decepção dele de ter uma filha, assim. Porque o Schwarz nem come esse lixo industrializado, né? Um sorvete, só se for um sorvete de albumina. E depois também, galera, ele beija a filha dele na boca, né mesmo? E aí no momento mais tenro do filme, né, quando ele tá ensinando a filha a lutar, né mesmo? Daí assina o nome do filme. Comando para Matar. Eles estão dando comida pra um viadinho, aí o Schwarz tenta beijar o viado na boca também. Quer dizer, essa criança não tem amigo, não vai pra escola, não faz nada, ela só fica com o pai. Talvez seja até bom ela ter sido sequestrada, né, nesse filme, se livrar disso. E aí ele senta pra comer e a filha progressista do Schwarz é bombardeada, né, mesmo pelas piadas homofóbicas dele. E histórias sobre como comunistas dominavam o rock and roll, né, ou qualquer merda dessa que essa garota é obrigada a ouvir todo dia, né mesmo? Só que o jantar é interrompido pelo helicóptero do exército, né? E aí chega um general Trautmann meio genérico e dois guardas do exército, certo? Que são futuros cadáveres para trocar uma ideia com o Schwarz. E aí o general Trautmann fala silencioso como sempre, hein? Como um peido gigante, não é mesmo, João? Quando ele dá um susto, certo, no general tentando abordar ele, recebendo ele na casa. Todo mundo nessa família adora dar um susto um no outro, não é mesmo? E aí o general fala que estão matando todos os homens do Schwarzenegger, né? Do pelotão dele, certo? E o Schwarzenegger fica putaço, dizendo que ele só quer viver uma vida normal, que é exatamente o que ele não tá fazendo, né? Nessa cabana com a filha. E aí o Trautmann vaza e deixa os dois soldados meio protegendo eles na casa, né mesmo? Protegendo de quê, né? Só se for o Schwarz proteger eles, né? Que piada. E aí chegam, obviamente, uns vagabundos começando a atirar, né mesmo? E aí um dos soldados, certo? Tem que ouvir uma das maiores insanidades do mundo da boca do Schwarzenegger pouco antes de morrer. Sobre como ele tem que ficar a favor do vento no tiroteio pra poder farejar os criminosos. E que ele é idiota por não saber fazer isso com um tiro no peito igual o Schwarz saberia, né? Valeu, meu cachorrão. E aí o Schwarz pega um pequeno arsenal que ele guarda na casa dele no armário, não é mesmo? E dá de cara logo com um dos piores bandidos que o mundo já viu. Mais burro do planeta. E esse bandido mais burro é o cantor latino, não é mesmo? Que depois de ter cortado a garganta de um soldado, tá sentado tranquilamente, certo? Numa cadeira, tentando negociar com o Schwarz, segurando uma carta de amor da filha dele, que eles acabaram de sequestrar. E aí Latino acho que já garantiu mais um hit, né, certo, com o Schwarz nessa negociação. Right. Aí ele fala right, wrong. E leva um tiro na cara. Mas que só faz, na verdade, um pequeno, né? É uma escopeta, uma R15, só faz um pequeno furinho na testa dele, mas beleza. O Schwarz vai correndo pegar o carro dele, né mesmo? Pra ir atrás dos bandidos, depois de ter matado esse cara, certo? Mas aí eles arrancaram o motor do carro dele, né mesmo? Mas quem precisa de motor, né mesmo? Ele não precisa de nada disso. O Schwarz resolve dirigir o carro só na força da adrenalina e da raiva. Mas aí ele meio que se fode, né mesmo? O carro capota, certo? Deixando ele com um pequeno corte na testa, né mesmo? E aí ele já sai, né mesmo? Caindo na porrada dessa capotagem do carro, né mesmo? Com os bandidos, que são os capangas lá do Fred Mercury, né mesmo? Que responde a pergunta: como estaria Fred Mercury se ele não tivesse morrido, né mesmo? E tivesse o pior gosto do mundo pra se vestir? Ele seria esse cara, né? E se você acha que o visual dele é escroto, pode ficar bem tranquilo, porque ele também não faz nada de maneiro nesse filme que justifique a posição dele como o rival do Schwarzenegger, certo? Schwarzenegger mata 800, ele não faz nada, é só pra gente acreditar de graça que esse Fred Mercury meio com sobrepeso, estranho, é páreo pro Schwarzenegger. E aí eles capturam o Schwarzenegger, levam ele pra uma sala meio de tortura, onde ele é interrogado rapidamente por todo o elenco dos Trapalhões e também pelo líder ditador sanguinário do país, Isis Valverde. É Valverde só, mas é natural que você põe Isis no começo. E aí ele explica que Valverde é super parecido com o Brasil, não é mesmo? E que Schwarza tem que voltar pra lá e matar o líder que tá no poder nesse país, não é mesmo? Porque era pra ser esse cara,
certo? Mas as eleições não foram justas, foram armadas no país, né mesmo? E aí quem tomou o poder foi um cara que ele não concorda. Onde que eu já ouvi essa história antes, né mesmo? Meus ouvidos até estão meio maduros, meio machucado. Só que Schwarz não vai ajudar, né mesmo? Um maldito comuna a dar um golpe, né? Ele dá a melhor resposta possível. Só que eles estão com a filha dele, né, raptada, né, certo? Que a filha dele é a única coisa que ainda mantém a sanidade do Schwarzenegger intacta, né mesmo? Pra ele não ficar farejando bandido ou qualquer besteira dessas. E enquanto isso, o General Trautmann, né mesmo? Ele vê na casa do Schwarzenegger, na casa de campo dele, que tem milhares de cadáveres, né? Uma chacina horrorosa. E ele solta uma frase de efeito, né mesmo? Tipo, se John Matrix ainda estiver vivo, vão ter muito mais corpos. E foda-se, eu não vou investigar, não vou fazer nada. Deixa ele se virar aí. E aí o Fred Mercury, né, bota o Mussum do Panamá e o Zacarias pra escoltar, né mesmo, o Schwarz até o aeroporto e ter certeza que ele embarcou. E aí ele diz sua famosa frase, né, antes de ir pro aeroporto, pro avião, pro Bennett lá, pro Fred Mercury, né? I'll be back. Bennett não é famoso, né? Só o I'll be back. E é pra gente acreditar que toda essa trupe aí, né mesmo, era do exército? Beleza, porque o único que ficou em forma foi o Schwarz, né? Talvez sejam os US Marines, não é mesmo? US Marines, em vez de Marines, galera. E como o Schwarzenegger gosta bastante de comédia, né mesmo? Ele diz que ele vai matar o Zacarias por último, certo? Que o Zacarias é o mais chato deles. E também o Schwarz não vai ficar nesse avião, né mesmo? Onde a primeira classe que eles voam é tão ruim quanto a classe econômica. E foda-se que o avião tá decolando, porque o Schwarz dá logo de cara, certo? O golpe do cobertor da morte no Mussum do Panamá. Que consiste, o golpe do cobertor da morte, em dar uma cotovelada, certo? Com o braço, depois quebrar o pescoço dele, né mesmo? E aí cobrir com um cobertor. Logo depois, pra parecer que ele não morreu. Depois ele vai descendo até o bagageiro do avião e a gente percebe de cara que é um voo da Gol, cara. Que tem um cachorro, ele abre um negócio, sabe? Um cachorro aparece latindo. Então, como as coisas são assim, é bem mais fácil você arrombar todo esse avião e achar, certo, a parte das rodas. E aí é óbvio que ele desce, né mesmo, pela roda do avião enquanto o avião tá decolando. E aliás, o avião demora 800 anos esse avião pra decolar, né mesmo, certo? Mas tudo bem, dá tempo exato dele fazer o salto perfeito fugindo do avião, certo? Da roda do avião até um lago cheio de água, não é mesmo? E sem sofrer nenhum arranhão. Então, galera, dá pra fazer. Só querer, viu? É só a gente, não é mesmo? Na mesma situação, procurar esse mesmo caminho. Logo depois, né mesmo, dele cair na água, certo? Molhado, ele levanta e no próximo take ele já tá seco, não é mesmo? Sei que isso pode parecer estranho, certo? Mas faz parte. Alguns corpos conseguem se secar muito mais rápido que outros, entendeu? Isso é só um defeito pequeno na magnitude do filme. Enquanto isso, certo, em Isis Del Verde, ou sei lá onde, o Nicolas Merduro, né mesmo, tá levando uma enquadrada da filha do Schwarzenegger, sendo humilhada por ela. Enquanto isso, no aeroporto, né mesmo, o Zacarias, em vez de ir embora, tenta dar em cima da Thaís Araújo, que tá falando num telefone, e ele fica olhando ela igual um psicopata, fumando um cigarro, né mesmo? Enquanto o Schwarz só observa Zacarias, né, tomar o maior toco do mundo da Thaís Araújo, né mesmo? Um toco que começa no orelhão e se estende até o estacionamento, onde ele persegue ela. Thaís Araújo tá tendo o pior dia da vida dela, não é mesmo? Desde as gravações da novela Chica da Silva, lembra dessa bosta? Logo depois dela ter sido assediada, né mesmo, por Zacarias, um gigante austríaco suado agarra ela no estacionamento, né mesmo? Dizendo pra ela não ter medo, que ele não vai machucar ela. E depois de falar isso, ele simplesmente arranca o banco do carro dela, né mesmo? Porque ele não consegue sentar normal num carro, né mesmo? Parece que é bem fácil de fazer pelo filme. Basta você puxar com bastante força que sai. E eles seguem Zacarias até um shopping, né mesmo? Onde ele continua seu comportamento repulsivo de dar em cima de várias mulheres, né? Mas aí Schwarz tem o plano de mandar a Thaís Araújo seduzir o Zacarias, certo? Pra trazer ele pra perto dele. Só que a Thaís Araújo acaba fudendo tudo, né? Avisando tudo, os planos do Schwarz pros seguranças, né mesmo? E eles reúnem todos os seguranças do shopping. Vai tentar pegar o Schwarz, mas talvez eles não consigam, porque eles são meio... Talvez... E o Schwarz começa a enfiar a porrada generalizada em todos os seguranças, né mesmo? E o Zacarias, putz, vê tudo. E aí o Schwarzenegger, né mesmo? Pula, certo? E arranca a cabine telefônica onde o Zacarias está dentro, telefonando, depois dele dar vários tiros, né mesmo? E simplesmente joga pro lado como se não fosse nada. E aí 20 seguranças chegam e pulam em cima do Schwarzenegger, mas ele se livra de todos, abrindo os braços de um jeito bem expansivo. E aí, cara, de uma das lojas do shopping, Pablo Escobar sai atirando, né mesmo?
mesmo? Completamente insano. E aí leva vários tiros dos seguranças. E aí mais segurança leva o tiro. E aí o Zacarias foge, vários seguranças vão correndo atrás do Zacarias. Quer dizer, esse shopping é o shopping bem mais protegido do mundo, cara, do que qualquer um que eu já vi. Tem 1 milhão de seguranças trabalhando lá. Enquanto mais um exército de segurança tenta pegar o Schwarz dentro do shopping, ele resolve desafiar aí as leis agora da gravidade, não é mesmo? Se pendurando igual um Tarzan, certo? Um balão murcho que tem lá, que jamais aguentaria o peso dele, até um elevador, não é mesmo? Que o Zacarias tá fugindo. E aí depois, ainda mais nessa perseguição, depois ele é atropelado pelo Zacarias com o carro e ele levanta como se tivesse sido empurrado por uma senhora idosa. E aí a síndrome de Estocolmo bate forte na Thaís Araújo porque ela pede simplesmente pra ir junto na perseguição de carro, no carro do Schwarz atrás do Zacarias, não é mesmo? E não pra chamar a polícia ou qualquer coisa lógica. E aí eles perseguem o Zacarias, não é mesmo? E aí eles chegam até um barranco, não é mesmo? Que o Schwarz consegue fazer o carro dele capotar, não é mesmo? Do Zacarias. E aí ele pega o Zacarias igual um boneco de pano, um mini boneco de pano, não é mesmo? E aí ele pega esse cara, não é mesmo? Virando ele de cabeça pra baixo em cima de um penhasco, certo? Segurando ele só com um braço. E aí a gente tem mais uma morte irada, não é mesmo? Desse filme, não é mesmo? Que ele tá segurando, ele fala, ô Zaca, sabe quando eu te prometi, como eu prometi te matar por último? Ele, cara, você prometeu, eu menti. Clássico. Depois ele desvira, né mesmo? O carro capotado do Zacarias no braço e eles vazam. E aí a Thaís Araújo fica enchendo o saco do Schwarzenegger toda hora pra ele contar pra ela o que tá acontecendo, sendo que ele já fez isso 5 vezes no mínimo durante o filme, entendeu? E ela toda hora, conta o que tá acontecendo, eu já fiz isso. A minha filha foi sequestrada e eu tô indo atrás dela. Qual é a parte que é difícil de entender disso? Enquanto isso, a pequena Miss Chata Shine, filha lá do Schwarzenegger, tá sendo mantida como refém numa mansão em Isis Valverde ou alguma ilha maluca lá, onde o Maduro tá se refugiando. E aí Schwarz, né mesmo, e Thaís Araújo vão pra algum motel chechelento atrás do Mac, certo? Que é a pista que eles têm. E ela vai junto porque simplesmente ela não tem nada melhor pra fazer, né mesmo? E resolve acompanhar ele nessa jornada insana. Mesmo depois de ter acabado de ver ele jogar um cara de um penhasco, né mesmo? E dizer que tem que resgatar a filha na Venezuela, mas... Schwarz tem mais uma ideia brilhante, certo? Da Thaís Araújo dar em cima do Mac quando ele chegar, né mesmo? Que todas as ideias dele consistem em meio que prostituir essa garota. Só que não funciona, claro, e ele e o Mac começam a ter uma porradaria violenta, né mesmo? Dentro do quarto de motel. Só que o Schwarzenegger tem uma vantagem, né mesmo? Ele come boinas verdes no café da manhã. Por que o cara dubla falando isso, né, cara? Ninguém falaria isso aqui, né? E aí joga numa dos socos, né mesmo? Ele joga o Mac dentro de um quarto do motel, né mesmo? Porra, boa, tem a nossa primeira cena, talvez a única desse filme de nudez gratuita, né? A única feminina, né? Porque o Schwarz aparece quase nu várias vezes. Então ele cai dentro de um quarto onde um casal, certo, tá transando de boa e do nada é obrigado a ver o Mac sendo assassinado brutalmente com uma estaca atravessada no peito, né mesmo? E ainda ser meio interrogado depois com a estaca saindo. Aí eles vão atrás de um avião que o Mac fala pra eles, né mesmo? E sorte que a Thaís Araújo não é totalmente inútil e na Globo ela aprendeu a dirigir avião, pilotar avião, né? E aí ele chega nesse lugar, né mesmo? Onde tem uns elverdianos trabalhando, certo? Uns aviões, umas coisas militares, certo? Ele acha um mapa, ele põe uma régua em cima do mapa que não tem nem mapa e só uns números, ele descobre do nada a localização de onde a filha dele tá, certo? Mas você vê, ele põe a régua num pedaço de papel que não tem nada escrito. E aí logo depois disso, né mesmo? Schwarz pega uma empilhadeira gigante em algum lugar que não é explicado onde ele roubou isso, né mesmo? E simplesmente destrói uma loja, certo? Pra roubar tudo junto com a Thaís Araújo. Mas por sorte nessa loja de conveniência que eles roubam tudo, né? Tem uma seção de armas de destruição em massa e eles pegam todas. Mas infelizmente a polícia chega bem na hora desse furto, desse assalto, né galera? E prende o Schwarz. Mas deixa a Thaís Araújo solta, né mesmo? Apesar dela estar roubando a loja junto com ele, né mesmo? Clássico caso de você sabe com quem você tá falando? Eu sou a mulher do Lázaro. E aí logo depois, talvez sob a influência do Schwarzenegger, né mesmo? O plano dela é dar em cima dos caras que estão dirigindo o camburão com o Schwarz preso, né? Já é a terceira vez nesse filme que ela tenta seduzir alguém, cara. Pra logo depois dessa sedução não dar certo, não é mesmo? Ela simplesmente tirar uma bazuca do porta-mala do carro e dar um tiro de bazuca
no camburão, certo? Ela dá sorte, né mesmo? Que tudo não explode e ele morre, né? E aí depois dela libertar ele, né mesmo? Eles finalmente pegam o avião e vão em direção a Cabo Verde, Venezuela, sei lá, qualquer lugar lá, resgatar a filha dele. E olha só quem faz uma participação relâmpago nesse filme, galera. Que se você piscar, você vai perder. O nosso querido Bill Paxton. Olha só, alguém lembrava que esse cara tava nesse filme? Como o controlador de voo. Ele só aparece rápido, dizendo: ou vocês dão meia volta ou vocês vão ter o avião abatido. Mas legal, né? Easter egg, galera. E aí eles pousam, né mesmo, na ilha, na água, de boa, né mesmo? E logo depois que eles pousam, Schwarzenegger tenta, do nada, seduzir a Thaís Araújo, né? Usando uma sunga ridícula. Por nenhum motivo. Schwarz vai de barco até essa ilha, né mesmo, certo? Que é tão longe que no meio do caminho ele consegue trocar de sunga 2 vezes, galera. Uma sunga branca e aí depois rapidamente ele troca sem ninguém ver pra essa preta de novo. E aí é hora da montagem, né mesmo, irada, dele se preparando pra matar a população de um lugar inteiro em menos de 2 horas. E ele põe pintura, né? 30 mil armas. E eu tive esse boneco, hein? Comando para Matar, né? Do Hot Toys, né? Nisso, no destino lá, que era pro Schwarzenegger tá chegando no avião, né mesmo? Uns caras tipo Cheech Chong descobrem aí que o Mussum tá morto há tanto tempo que ele até já meio que mudou de cor. E ligam correndo pra avisar pro Merduro, né? Enquanto isso, galera, Schwarz, certo? Tá inaugurando a Matança Extravagança 1990, certo? Uma sequência de morte tão extrema e exagerada que seria lembrado por anos depois desse filme. E a partir de agora, galera, a gente começa uma pequena contagem de quantas pessoas perderam suas vidas nesse filme. Quantos guerrilheiros de Valverde morreram. Morte, morte, morte depois de cumprimento, morte dupla, extra morte, super explosão, maquete, morte. Essa tão forte que os soldados nem se mexem. Casa do caralho, morte. Natureza, morte. Ninguém me acerta, morte. Ups, morte. Granada, morte. Jardim, morte. Super morte. Cambalhota, morte. Nem atiro direito, mas acerto todo mundo, morte. Pistola, morte. Espingarda, morte. Correr e atirar, morte. Só que no momento aí, galera, depois de todas essas mortes, né, no momento de fraqueza, certo, do Schwarz, uma granada explode perto dele, né mesmo? E aí, infelizmente, um caquinho fica preso na lateral da barriga dele, né mesmo? E ele se esconde rápido no armazém, né mesmo? Que tem todo o material de construção mais letal do mundo. E aí os soldados, né mesmo, começam a largar o dedo, certo, dentro desse armazém onde ele tá escondido, né mesmo? Então são esses, obviamente, que vão se fuder e morrer pior que todos. E aí vamos começar de novo, tem mais um pouco, hein? Morte por tridente, morte topo da cabeça cortado, morte machado no saco, a clássica, morte toma o teu braço aí, morte metralhadora pesada, morte enfileirando o vagabundo, morte enfileirando o vagabundo no campo de rosas, morte atirando pra frente pegando o vagabundo no teto, morte Dedé Santana ou escada, morte mergulho, morte telhado, e o resultado foi 1.843 mortes. 1.843.072 mortes, galera. Eu achei que talvez fosse mais. E aí o Schwarz, depois disso, finalmente chega na casa do Maduro, né mesmo? E aí mata mais uns gatos pingados por lá. Só que o Maduro, né, chega atirando o naipe Scarface, certo? Pra cima do Schwarzenegger. E é dizimado na hora com 5 tiros de escopeta na lata. E aí depois disso, galera, a gente tem um embate final tão esperado, né mesmo? Entre Fred Mercury e Schwarzenegger. Fred Mercury tá se escondendo, certo? Em numa fábrica, certo? Dentro da mansão, lá embaixo. E aí o Schwarz já começa levando um tiro no ombro, certo? O Fred Mercury, talvez pra luta ficar um pouco mais equilibrada, né? E até o Schwarz sabe disso. E aí o Schwarz chega a oferecer, certo? Um mano a mano pro Fred Mercury, em vez dele ser morto por uma espingarda, né mesmo? Ele oferece um mano a mano e começa a descrever, certo, pro Fred Mercury como vai ser maneiro ele matar com uma faca, né mesmo? Até de um jeito meio sexual, estranho. E aí o Fred Mercury meio não consegue se conter de tesão, né mesmo? E aí ele aceita a proposta. E aí o Fred Mercury fica fazendo uma cara de psicopata sexual, né mesmo? Que deixa o Schwarzenegger meio desnorteado, ele acaba apanhando um pouco. E a gente também tem aquela clássica cena da faca, né mesmo? Perto do olho, quase chegando, né, galera? Vou fazer com o dedo aqui, ó, pra você ter uma ideia, ó.
é fácil. Olha como dá até pra entrar no olho, não é mesmo, galera? Alguém é enganado com esse truque de câmera? Temos também a clássica cara perto de uma parada de fogo também. E aí Fred Mercury acaba levando um choque de 1 milhão de volts, né mesmo? Sendo uma rede elétrica ali. Mas isso acaba só deixando ele mais bombado pra porrada. E aí Fred Mercury pega até uma arma, né mesmo? E em vez de atirar logo, né mesmo? Ele fica falando um monte de idiotice sem sentido. E aí ele tem uma das últimas mortes mais clássicas, né? No filme também, certo? Morte, arremesso de cano. E aí a filha dele, né mesmo, que acabou de ver o pai assassinando um cara, né mesmo, certo? Atravessando ele com um cano gigante, depois soltando uma piadinha. Logo na sequência fica super feliz de ver o papai, né mesmo, e de tá livre. E é claro, agora num timing perfeito, depois de Schwarzenegger ter feito todo o trabalho e matado todo mundo, chega o reforço do exército, né? E aí Schwarz, certo, emerge de toda aquela pilha de morte e destruição, carregando a filha dele nos ombros, não é mesmo? E aí Trautmann vai e oferece um novo emprego pra ele. E aí Schwarz diz que nunca mais, certo? Mas o Trautmann meio que sabe que ele tá de brinks. Porque se sequestrarem a filha dele de novo, não vai ter próxima? E se sequestrarem a Thaís Araújo, não vai ter uma próxima vez? Talvez tenha, né? E eles vazam, né mesmo, de avião, e tudo termina bem, menos pras famílias de milhares de venezuelanos mortos, não é mesmo? Quem vai cuidar das plantações, não é mesmo? E as famílias mortas, e as famílias que perderam, né, seus provedores, todos os homens desse lugar foram mortos, não é mesmo? Mas, pelo menos a filha foi salva, certo? Fred Mercury morreu, finalmente, não é mesmo? E esse é um dos filmes mais violentos, emblemáticos, não é mesmo? E fodas, certo? De uma geração inteira, não é mesmo? Que botou o Schwarz no mapa. E talvez eu tenha esquecido alguma morte aí, não é mesmo, galera? Se eu conseguir me lembrar, talvez uma morte que eu tenha esquecido nos comentários, eu vou ficar bem feliz. Então compartilha esse vídeo, dá like, certo? E a gente se vê no próximo clássico. Qual será, hein, que eu vou analisar? Clássico positivo ou negativo, não é mesmo? Ou os dois juntos. Valeu, pessoal. Até breve, hein? Até a próxima. Tchau. Mas é legal.